criou-se essa questão de que essa reunião seria a reunião mais importante da igreja. Porque era reunião comunitária, de comunhão mesmo, uma reunião celebrativa para a gente comemorar a morte do Senhor. Aí ela tomou um aspecto político. E aí, depois disso, é a porção que é feita, né? Então, vamos lá. Era a reunião, o que Paulo estava falando? Que os irmãos tinham que tomar essa reunião, mas por quê? Porque estava havendo divisões naquela igreja, um desprezo. Os mais ricos, né, os mais atados financeiramente, eles sendo seus grupos, e havia irmãos que estavam com fome, né? Eles iam para essa reunião com fome, por quê? Porque cada um ele não se preocupava com o próximo, com São Paulo fala que alguns chegam a se embriagar. Então você vê que ele está fechado e não tivesse algum elemento místico, algum elemento mais especial do que as outras reuniões. Estou dizendo que, na minha opinião, né, aqui é a minha opinião, as opiniões com relação ao tema. É o seguinte, eu não vejo que essa reunião é apenas uma reunião simbólica, como alguns enxergam. Fala que tem um símbolo, né? Uma reunião onde você símbolos apenas, e não tem nada naquele símbolo. Outros extremo de afirmarem que no momento da reunião o pão e o vinho se transformam literalmente no pão, no sangue de Jesus. Então você vemos. Então, no meu modo de ver, você um aspecto simbólico, porque o pão e o vinho, eles não são atos, né? Não são de fato o corpo e o sangue de maneira literal, mas existe a realidade de comunhão nessa reunião importante, e ela é muito corpo de Cristo, porque morar da morte do Senhor. Então, existe uma realidade espiritual como nessa reunião. Não que os elementos são transformados literalmente no corpo de Jesus, mas existe uma realidade espiritual. Então, vamos lá. Quais são as distorções que ocorreram ao longo do tempo? Perceber que, na maioria das reuniões, os elementos um pedacinho. Oi, pois aí. Olha só, está embolando a tua voz. O que acontece? Se você puder sair e voltar de novo, isso é 1 minuto, 30 segundos, talvez melhore. Você pode fazer isso? Tá. Vamos lá, nós aguardamos. Enquanto isso, a irmã Glecene vai cantar um louvor, um dueto com a irmã Sheila. Irmã Glecene e irmã Sheila vão fazer Só faltou eu pedir um louvor da harpa, um hino da harpa, que eu não sei nenhum direito. Aí, Sheila, colocou a gente numa sinuca. Dueto. Quem louva bem é o irmão Isaías, então não me venha... Exatamente. Você podia aproveitar e louvar aqui pra gente com essa sua voz de trovão. O que houve? O que houve será com o Wilton? Esse tempo, né? Olha, hoje, eu não sei de onde ele está, mas, tipo assim, hoje a internet está muito ruim em vários lugares. Verdade. Aqui mesmo no meu condomínio, hoje no grupo... É semanal, né? Muito interessante. Será que ele voltou? Estão ouvindo agora aí? Normal? Opa, muito bom. Igual locutor do aeroporto do Galeão. Do Galeão. Então tá ruim, viu? Então vamos lá. Até onde vocês ouviram? Eu ouvi até que o pão e o vinho eram simbólicos, mas existia, aí começou a embolar tudo. Existia pessoas que achavam que se tornava real. Vamos lá. Vamos citar nomes, né? A Igreja Católica considera que sejam elementos reais, né? Que se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Então, por que isso? Você vai ver até que no início, na Igreja Primitiva, os cristãos eram acusados de canibalismo, porque as pessoas ouviam nas reuniões, né, que eram feitas, que ali eles iriam participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, alguns até achavam que era uma reunião de canibalismo. Mas é claro que isso é uma simbologia, mas como eu falei, nós devemos acreditar que existe uma realidade espiritual ali.
porque ela representa, de fato, a comunhão. Então, na igreja de Corinto, havia esse problema. Os irmãos eles estavam comendo e bebendo e não se preocupavam, né, com os irmãos em volta, com os irmãos menos favorecidos. E aí Paulo ele tem que escrever. Tanto é que Paulo fala uma coisa que, se você não entender esse contexto, você não vai entender a fala dele. Porque ele fala assim, quem tem fome, que coma em casa. Né? Aí você fala, como é que vai comer? Como é que vai ceiar em casa? Como é que vai participar da ceia em casa e o outro pessoal está se reunindo? É o momento da comida mesmo. Então, nesse momento da comida, havia ali a apresentação dos elementos, então eles participavam nesse clima de alegria, de festa, para celebrar a morte do Senhor. Então, vamos lá nos pontos problemáticos. O primeiro é esse que eu comentei, que a Sheila falou, ou você fala assim, é somente uma reunião simbólica, não tem nenhuma realidade espiritual, a pessoa faz ali só como uma lembrança, e a outra é aquela onde a pessoa assume uma característica literal. Isso aí é um problema que a gente vê. O segundo é no que se transformou ao longo do tempo, e isso aí está bem explicado lá no estudo que vocês receberão. Né? Não vou aqui ficar entrando em detalhes para tomar muito tempo, mas o que é o resumo hoje? Você participa de uma reunião onde você recebe um pedacinho de pão, um dedalzinho ali de suco de uva ou vinho, e ali se celebra a ceia, né? Com só os elementos e ainda de maneira bem escassa, de maneira bem resumida. Isso não é o que a Bíblia mostra que era a reunião da igreja, mas por conveniência, por tradição, a ceia se tornou isso. A gente se reúne, geralmente, eu vou falar assim no padrão da maioria aqui, eu creio. Você tem uma reunião lá, e aí, ou é uma escola dominical, ou é uma reunião de ensino, e depois tem um momento especial, né? Onde as pessoas vão lá e celebram isso. Então não tem essa característica comunitária, de comunhão, como havia na igreja primitiva. Semanalmente, onde era o momento ali de você rememorar o Senhor. Então a gente transformou isso num rito. A gente, que eu digo, é a tradição, né? Isso aí vem já de longos tempos, onde vocês vão ver lá no estudo esse detalhamento. Uma outra questão que se levanta na ceia do Senhor é o seguinte: até o irmão que sugeriu o tema, ele tinha comentado que algumas pessoas interpretam da seguinte forma, que o texto fala assim, celebrando, né, lembrando, relembrando a morte do Senhor até que ele venha. Né? Então, alguns interpretam ali que esse até que ele venha, rememorar a morte do Senhor, seria somente entre o período da morte e da ressurreição dele. Então, isso não tem sentido. Porque se fosse só esse curto período de tempo, Paulo não precisava escrever aos Coríntios. Isso aí já seria um fato passado, concorda? Se a celebração dessa ceia fosse somente nesse intervalo de tempo, então seria de 3 dias. Então não tem como falar que... Tem gente que usa assim, ali era só para eles celebrarem, para eles comerem até a morte do Senhor, até que ele viesse, até que ele retornasse, comemorar a morte. Então ele iria morrer, aí depois ele ia ressuscitar, então não haveria mais a necessidade da ceia. Mas isso não tem cabimento se você for olhar que Paulo está comentando esse assunto muitos anos depois, numa comunidade que nem estava ali presente naquele momento, né? É uma comunidade gentia. Então ela está lá em Corinto, então ela está celebrando, não tem cabimento esse argumento temporal de que a ceia só seria até a volta do Senhor no sentido da ressurreição, não. É comemorar a morte do Senhor mesmo. Aí as pessoas falam, mas o Senhor já não ressuscitou? Por que a gente vai comemorar a morte dele? Quando se fala de comemorar a morte do Senhor, não está falando apenas da crucificação. Até porque a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando se fala da morte do Senhor, fala-se de todo esse processo que acontece aí, né? Da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor. Então, quando Paulo fala que ele quer pregar o Cristo crucificado, não quer dizer que só está abordando o aspecto da morte nesse sentido, que Jesus ficou lá na cruz. Não é isso. Tanto é que no capítulo 15 dessa carta aos Coríntios, ele trata acerca da ressurreição. Então, quando fala desse processo de celebrar a morte do Senhor, envolve os aspectos que foram conquistados na cruz e também da justificação nossa através da ressurreição do Senhor. Então, não tome isso como literal. Eu vou comemorar só a morte do Senhor, então é como se o Senhor tivesse morrido e não ressuscitado. Não é isso que o texto está abordando.
Então, a gente tem que sempre entender esses contextos, né? Senão a gente vai ficar falando que Paulo só falava acerca da morte. E não é isso. É toda essa jornada, tudo que vai culminar lá na cruz. A cruz é o centro do mundo, é o centro do universo. Só que ela não para ali, né? Ali tudo aponta para a cruz, até mesmo a própria ressurreição do Senhor. Por isso que Paulo fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, ela não teria validade. Então, essa questão de que a ceia não precisa mais ser celebrada, porque ela anunciava a morte do Senhor até que ele viesse, e ele veio na ressurreição, ele reapareceu, ele ressurgiu. Isso não tem fundamento, porque Paulo já está tratando esse tema muito tempo depois da ressurreição do Senhor, quando ele escreve aos Coríntios. Um outro aspecto que eu queria colocar aqui para vocês acerca da ceia, que o pessoal fala, é o seguinte: quem que pode participar da ceia? Né? É uma reunião que todo mundo pode participar? Ou só quem é batizado? Ou só quem é membro de uma igreja? Tal? A gente deve lembrar o contexto. Paulo está falando que é a reunião de amor dos irmãos e que nós devemos celebrar a morte de Jesus. Ora, se isso aí é feito dessa forma, é lógico que quem faz isso é aquela pessoa que já foi alcançada pelo Evangelho. Até porque se uma pessoa que não tiver essa mentalidade, que ela não tiver sido regenerada e que ela não fizer parte do corpo, ela participar, ela não vai estar discernindo o corpo do Senhor, e para ela aquilo aí não tem validade, porque aquilo não é uma experiência de vida para ela, né? Então tem muita gente que fica perguntando, e se for alguém que não é crente participar, ou alguém que não é batizado pode participar? Não é essa a questão. A questão é, a pessoa que está participando ali, ela tem consciência daquele ato? Ela sabe que aquilo ali está sendo feito? Então, por isso que a gente diz que é uma reunião dos santos, né? É a comunhão dos santos, porque não é somente participar comendo. A coisa mais importante ali, como Paulo coloca, é a consciência, é discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É você ter uma experiência que você saiba da comunhão. Discernir o corpo não é saber que aquele elemento ele representa simbolicamente o corpo de Jesus, não é isso. O corpo, segundo o contexto ali que Paulo está falando, é a igreja. Ele vai desenvolver isso mais no próximo capítulo, que é o 12 dessa carta. Então, a pessoa que está participando da ceia tem que entender o que é aquele significado, o que representa a morte do Senhor, o derramamento do seu sangue, o partir do seu corpo e a comunhão que está ali envolvida. Então, a pessoa que não é cristã, a pessoa que não passou pelo novo nascimento, ela não tem consciência daquilo. Vai ser um ato que ela vai fazer, ela vai participar, ela vai comer, mas ela não vai ter nenhum sentido. Aquilo não vai ter aplicabilidade, não vai ter uma realidade espiritual para ela. Então, o mais importante é a gente verificar isso e não ficar nesse questionamento, pode ou não pode, mas sim a realidade que esse ato traz. O que é uma consideração para nós hoje? Né? O que é importante para nós hoje? Mais do que o ato em si, que ele já é muito importante, né? O participar da ceia do Senhor é algo muito maravilhoso, é um privilégio. Paulo vai dizer que quem não tem parte com o Senhor, né, não participa disso. Que para você participar da ceia, você tem que ter parte com o Senhor, você está demonstrando a comunhão. Mas o mais importante aí, o que deve ficar sempre para nós, é que nesse momento a gente possa rememorar de fato quem foi a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra e por que nós estamos ali, né? Qual que é a esperança que nós temos? Quando a gente participa desse ato, quando a gente está nessa festa de amor, nessa festa de comunhão, a gente está fazendo um anúncio. A gente não está ali somente como um ato que eu falo assim, eu vou participar porque aí agora eu já me livrei, as pessoas estão vendo que eu estou aqui, eu não vou ser excluído da igreja. Tem gente que é excluída, né? Se ela não participa de 3 ceias consecutivas, ela é excluída. Não é esse aspecto cerimonial que é importante, mas sim a ideia, né? É o que aquilo vai representar na minha vida. Eu declarar a morte do Senhor, os seus benefícios, eu ceiar, aquilo ali ser um memorial diante de Jesus, né? Ele pediu isso. Então veja a importância que é. É uma celebração também para Jesus, porque ele está celebrando com o seu povo, com o seu corpo, os efeitos da morte e ressurreição dele. E como que isso vai influenciar no meu dia a dia, na minha comunhão? Né? O mais importante é isso, é o que as pessoas não observam. Elas participam, aí falam assim, pronto, já participei, aí ela já sai dali já com a consciência tranquila, mas não discerne o corpo, é como Paulo vai dizer,
que por causa disso tem muitas pessoas que estão enfermas, tem muitas que estão doentes, tem muitas já até que morreram, né? Não discernindo isso, não discernindo essa realidade espiritual. Então a ceia ela tem que ser contemplada nesse ambiente. É algo muito bonito, é algo de alegria. Infelizmente se tornou algo de terror em muitas igrejas, né? Você vê pessoas que naquele momento elas são indicadas a fazer uma autoanálise, e aí é colocada uma palavra dura para a pessoa, dizendo, olha, se você pecou, se você fez alguma coisa nesse período, toma cuidado, você pode participar da ceia, e aí o Senhor pesar a mão sobre você. Então, a pessoa já vai com medo para essa reunião, então ela ficou totalmente descaracterizada. Eu já participei de reunião que, na hora de distribuir os elementos, levantava um irmão lá no meio da igreja e falava assim, olha, homem, ai de ti se você tocar no meu corpo, porque você pecou gravemente contra mim. Ai de você, você será julgado poderosamente se você tocar no meu corpo. E aí, às vezes, eu estava distribuindo lá, né, a ceia, aí quase ninguém ceiava, o medo, né, as pessoas até pegavam assim com medo, então criava tipo uma neurose, criava uma parte mística que não tem esse sentido. Quando Paulo fala que nós devemos ter esse cuidado, fazer o autoexame, é com relação à nossa vida, a gente se examinar, a gente verificar essa questão da nossa comunhão, e ele fala para que depois ceie. Então não é um autoexame para não ceiar, é um autoexame visando a ceia, visando a participação. Então a gente vê muita descaracterização. Esse é um dos assuntos mais descaracterizados do Novo Testamento na nossa realidade moderna. A gente não deve dizer que ninguém participa conforme o Novo Testamento, porque eu mesmo já tive essa realidade, graças a Deus hoje eu tenho essa realidade onde eu congrego, a gente entende isso, está até marcada a próxima reunião da ceia, foi marcada até junto com um churrasco, né? Então, assim, é uma realidade mesmo que as pessoas tentam viver segundo o Novo Testamento, mas infelizmente isso hoje foi bem descaracterizado e a gente vê que é uma reunião que ela não produz um aumento na comunhão, não produz uma memória em amor, não produz um agradecimento a Deus, produz muito medo, produz um temor terrível, né? E a pessoa ali ela participa desses elementos assim com muitas dúvidas e não sabe assim praticamente o que é. Ela só faz porque se ela não participar ela vai ser excluída. Se ela não participar ela é tida como rebelde, ela é tida como uma pessoa que não está em comunhão com a igreja. E, infelizmente esse elemento de ceia do Novo Testamento, aquela alegria, tem sido perdida. Vocês podem ver no Evangelho que Jesus ele sempre estava almoçando, estava sempre comendo na casa de alguém, porque isso é uma coisa muito íntima, né, no meio oriental. Você poder estar ali numa família, numa casa. Então, isso tem que ser a nossa visão, a nossa intimidade ali como família de Deus, nossos irmãos. Por isso que o Novo Testamento fazia semanalmente, né? A igreja do Novo Testamento fazia de maneira semanal, porque era o dia que eles se reuniam. Então, junto da reunião da igreja, eles já participavam do corpo do Senhor e era uma alegria, era uma festa de amor. Isaías, passa aí para você. Muito bom, Wilton. Glória a Deus, muito bom. Interessante demais, muito esclarecedor, né? Vamos abrir para as perguntas, né? Eu creio que são várias as perguntas. A Sheila está ali com 4 dedos ali, igual uma sargento ali, olha lá, fazendo continência, 6 dedos, 10 dedos, querendo perguntar. Eu vou abrir logo para a irmã Sheila, para que ela fique à vontade e pergunte, que eu estou com 187 perguntas aqui para perguntar. Eu achei então, eu vou abrir para a irmã Sheila. Pode ficar à vontade. Ó, eu tenho várias perguntas, eu vou fazer todas ao mesmo tempo agora, Will. Aí você faz um resumo, tá bom? Porque eu sou assim, bem observadora. O que você me diz daquelas pessoas que perdeu a ceia, aí o pastor, os membros vão dar a ceia no outro momento? Que eles falam que, estava viajando, não consegui cear, então no outro domingo eles vão cear.
O que você diz também de uma onda que está tendo, agora deu uma paradinha, pelo menos aqui em São Paulo, de fazerem mesas com frutas. Então tem a ceia, tem toda aquela passagem do cálice, do pão, e depois tem uma mesa cheia de frutas, e as pessoas comem ali, etc e tal, e depois vão para casa, né? O que se deve fazer com o que se sobra? Porque às vezes eu vejo gente falando assim, não pode pôr a mão aí, porque não sei o quê, tem que levar para tal lugar, fazer tal procedimento, porque senão, etc e tal. Essa parte aí. E aí, outro dia, eu observei uma coisa que eu falei assim, eu sou observadora. Um pastor de uma denominação que eu fui, faltou no dia da ceia e aí ele disse que teve um problema na residência dele, etc e tal. E eu não entendi muito da história, mas depois eu percebi que ele tinha discutido com a esposa. Sabe quando você junta a história? Alguém comentou, fulano. Eu percebi que ele tinha discutido com a esposa. Então, por isso ele não foi, porque como ele, um dos pastores que está lá no altar, que organiza a ceia, etc e tal, vai falar assim, eu não vou ceiar porque eu estou em pecado, porque Deus vai pesar a mão, não é? Aí, o que você me diz disso? Assim, tipo, se você, de repente, discutiu com a sua esposa, até por uma coisa boba, você não vai ceiar por isso, porque você está em pecado, porque você falou com a sua esposa que você não ia mesmo colocar a toalha molhada no varal? E, bom, e por enquanto é só, senão eu vou ficar só eu falando, tá bom? Vamos lembrar lá. A primeira é com relação... De perder a ceia. Entendeu? Então, olha que interessante, Sheila. Isso acontece mesmo. A gente era designado para levar a ceia para as pessoas que estavam enfermas, né? Para aqueles que perderam a ceia. Então, é dado uma outra oportunidade, numa outra reunião, ou você levar a ceia em casa, né? Sim. Várias vezes, eu creio que Isaías já fez também, você, de levar a ceia para a pessoa que está lá na casa dela. Aí, é quando você valoriza mais o ritual do que a essência da reunião. A ceia é o momento da comunhão, mas é aquilo, se eu não participar, eu vou perder ali a comunhão. Exato. Então, eu preciso participar. Então, é a importância mais do rito do que da comunhão. Porque o que acontece? Você chega ali para dar a ceia para a pessoa, você faz aquilo de uma maneira muito rápida. Senta na casa dela, né? Irmão, a gente veio aqui e tal, a gente não vai demorar muito não. Faz uma oração, canta um hino, lê a palavra, faz a simbologia, ora e vai embora. Isso não quer dizer que a pessoa teve comunhão, né? Isso aí foi só para ela poder dizer assim, ela participou também. Então, assim, eu não vou condenar, mas assim, perde a essência. Não é a comunhão, a ceia é para ter a comunhão. É a reunião do amor. Então, ali foi só apenas um rito. Para a pessoa falar, eu não pude estar lá, então eu vou participar de qualquer forma. E é lógico, nesse momento, vocês sabem, também é o momento de ir lá levar um envelopinho, né? Pegar o envelopinho que está na casa da pessoa que não pode ir congregar, aí vai lá pegar o envelope. Mas, enfim, é essa questão, valorizar mais o rito do que a essência. O segundo ponto que você colocou é a questão das frutas, né? Então, esse aí está quase no padrão, ele ainda coloca alguma coisa para as pessoas comerem ali junto, né? Mas, embora seja mais rápido. Mas, de fato, era comida mesmo, Sheila. Vamos chamar assim de festa americana, né? Cada família levava a sua comida para os irmãos celebrarem junto. Então, esse aí está quase no aspecto ainda da ceia do Novo Testamento, de participar e no momento desse jantar, desse almoço, fazer a lembrança do Senhor com os elementos ali. Então, esse aí está quase lá, está avançando. Outra coisa também, relembrando, você acha que você não tocou, mas tem tudo a ver com o que você perguntou na primeira pergunta, se for de modismo que o pessoal está fazendo. Outro modismo é a ceia online, já viu isso? É uma ceia online, na época da pandemia, né? Então, ó, isso. Então você vê que lá na minha igreja teve, ceia online. Então, para dizer que a gente está em comunhão, vamos participar da ceia. Todo mundo liga o telefone e tal, a internet, a televisão, e aí celebra. Então, assim, é uma celebração, diante de Deus, é válido. Só que é aquela questão, é a importância mais do rito do que da essência. A questão que você falou da pessoa que não participa, né, porque brigou com a esposa, por causa da toalha molhada em cima da cama.
Aí ela não vai porque seria uma hipocrisia. Então, é no momento da comunhão da igreja que essas coisas são tratadas em amor, né? Então, não era para impedir, era pelo contrário, é para a pessoa ir mesmo. É esse que está carente, que está pobre, que está pecador, que está falho, é nesse momento, é na comunhão que ele é sarado, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas como se interpretou aquela questão de fazer um autoexame, o que a pessoa fez ali, Sheila? Ela se examinou. Ela falou assim, não posso lá participar porque você é um hipócrita. Acabei de discutir com a minha mulher por causa da toalha molhada em cima da cama. Se eu for participar do corpo do Senhor, eu vou estar em hipocrisia. Então, se a gente for julgar assim, né, todos nós não poderemos ceiar. Às vezes então, você está indo para a igreja e alguém te dá uma fechada no carro, por exemplo, e aí você chama ele de seu infeliz, seu palhaço. Você não falou nenhum palavrão, mas você entrou na carne ali, né? Se você... Aí pronto, não vou cear porque eu falei que o cara que me fechou no trânsito era um palhaço, com ódio, com raiva. Aí começa a ficar complicado. Então a gente não vai ceiar nunca, né? Nunca. Isso. É no momento da comunhão que a gente confessa as nossas culpas, não daquela maneira religiosa. Quem tem algum pecado, vem aqui na frente. A pessoa não é assim. É na vida ali da comunhão da igreja, né? Nessa questão dos absurdos, ainda bem que não surgiu ainda algumas perguntas, né? Mas sempre que a gente participa desses estudos, surge assim: no dia da ceia eu tenho que fazer jejum, no dia da ceia eu posso fazer relação sexual, no dia da ceia aí começa a surgir um monte de coisa, como se o dia da ceia fosse o único dia que a pessoa tem que se preocupar, né? Então é dessa forma aí. E aí faltou Amém. uma. Faltou uma. Faltou a resposta da 19ª. Exato. Qual O que é, que fazer com as sobras? Isso, boa. Outra legal. Tem que aí cavar. E água corrente. Fala isso que eu me arrepio. Tem que desfazer os elementos em água corrente. Então, assim, é alimento, não é? Se sobrou, deixa alguém comer. Dá para alguém que está com fome, que coma ali, né? Que está ali junto. A gente lá na nossa reunião, quando sobra, o pessoal toma ali o suco, come o pão e tal. Eu já participei já de igrejas onde tinha que ir lá no tanquezinho ali atrás, desfazer os elementos, ou até enterrar. Tinha gente que falava que deveria ser até enterrado. Por quê? Porque ela vai para aquele outro extremo, né? Ela atribui a esses elementos agora um aspecto místico. Então, eles em si são elementos de poder. Então, isso não é o que o Novo Testamento mostra, né? Se houvesse uma preocupação com isso, com certeza Paulo teria falado. Com certeza. Amém. Satisfeito, irmã Sheila? Eu tenho mais 15 aí. Vamos lá. A irmã tem pessoas aí que estão anotando aí umas perguntas. Eu queria perguntar ao irmão Hilton que no começo da fala dele, ele falou a respeito que a ceia é um dos mandamentos imperativos, né? Um mandamento obrigatório, entre aspas, né? Podemos dizer assim. O irmão Hilton poderia, por gentileza, falar para mim quais os mandamentos que Jesus usa o imperativo? É a Santa Ceia, é o pregar o Evangelho e ensinar, não é isso? Batismo. Então, os dois sacramentos, né, que nós chamamos é a ceia e o batismo. E os outros mandamentos são mandamentos relacionais, né? Amar o próximo. São imperativos. Imperativos. São imperativos. Entendi. Só que eles não são imperativos no sentido de você fazer por fazer. Jesus mandou, entendi. Eu faço. Com Jesus entendi. É sempre você entender o que você está fazendo, né? Tem que gerar em você, estou entendendo. Isso. A última não vou perguntar não. Vou deixar quem quiser perguntar mais aí, que eu estou com mais 185 ainda para perguntar. Perguntei só uma. Vamos lá. Quem quer perguntar, abre os microfones. Irmã Gliciane e outras pessoas aí. Pode abrir e perguntar. Então, eu não tenho muitas perguntas hoje, não.
Por que que ficou sendo uma vez por mês, tipo, normalmente, A a tradição, ceia? né? Foi convencionado que seria uma data intermediária entre fazer uma vez por semana. Às vezes as pessoas ficaram com medo que isso caísse numa banalização, e a outra uma vez por ano, né? Como que algumas igrejas fazem, uma vez por ano, como se fosse a celebração da Páscoa. Então eles falam assim, para não cair numa banalização ou para não deixar no esquecimento e só fazer uma vez por ano, aí convencionou-se uma vez por mês, mas não tem base bíblica nenhuma, né? É uma convenção humana. Entendi. Eu ia perguntar se podem ser outros alimentos, mas você já falou que normalmente eram outros. E pode ser vinho? Deve ser vinho, né? O padrão era o Porque vinho. uma vez alguém me explicou assim: não usam vinho porque algumas pessoas têm problemas com alcoolismo. Então, tipo, tomar mesmo que seja aquele cálicezinho, pode dizer, né, ser um Despertar. gatilho, Isso. despertar isso. Então, Pode ser. suco de uva. Pode ser. Mas aí também ia ser uma coisa para outro dia de reunião. Aí a gente também entra naquilo, né? Porque eu costumo dizer, com essa questão do vinho, por quê? Porque muitas igrejas penalizam e falam assim: não pode beber vinho, porque vinho, não sei o quê. Eu falo, gente, Jesus transformou água em vinho, não foi em suco de uva. Mas o vinho daquela época era diferente. Claro que era diferente, mas não quer dizer que não era vinho alcoólico, era vinho, né? Enfim. Exato. Mas não é essa a Exato. questão, não. Outra coisa, pessoas que vivem em união estável, mas não são casadas, o que você acha? Podem cear ou não podem cear? Se a gente parte daquele pressuposto de que lá Fornicação. da questão da fornicação, mas tipo assim, quem pode participar? Todos que foram alcançados por Jesus e que têm consciência do que é a ceia, né? Então, essas pessoas podem ou não? O Wilton foi arrebatado? Ele caiu. Foi. O Estevão botou que ele caiu em pecado. Jesus. Credo, caiu em pecado. Pastor Isaías falou que caiu em pecado é fogo. Aí, ó, o irmão Ele foi Estevão. fulminado. Ele A foi pergunta fulminado. foi forte demais. Foi forte demais. O irmão Estevão falou, Graciane. Aí ele caiu. Fala, Wilton. Mas é bem interessante essa questão que ela falou da preocupação com os irmãos, porque pode ter no meio da reunião um irmão que ele teve problema com alcoolismo. Então, por amor ao irmão, os irmãos fazem com suco de uva. Isso é muito válido, com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, né, Não, Wilton. Nos inscritos aí, né? Wilton, tu ouviu a pergunta que ela fez sobre a questão do casal que não é casado no cartório? Que vive em união estável. Vive em união estável. É aquela coisa de sempre, né? Aí eu perguntei, porque, né, uma das respostas que você deu, quem pode ser A? Aí você colocou. Quem tem as pessoas que foram alcançadas por Jesus que têm consciência do ato, do que significa aquilo. Aí, o que acontece? A questão aí, né, do casal vai cair naquela questão de novo. A pessoa foi aceita por Cristo, ela vive já segundo o padrão do Evangelho, toda aquela questão, por que não casou, mas ela já vive uma vida marital, enfim. Se ela está vivendo diante de Deus, se ela foi recebida por Cristo, a gente não tem o direito de excluí-la da comunhão do Senhor. Isso pertence ao Senhor, não pertence a nós, né? Tem até a ver com uma pergunta, acho que foi o irmão Jorge que fez, acerca de... Ele falou assim, quando é que Paulo fala, né, será culpado do corpo e do sangue do Senhor? Isso. O que é isso? Isso representa a pessoa que ela não compreende o sacrifício de Jesus, o estabelecimento do corpo de Cristo. Isso que é ser culpado do corpo e do sangue. Essa é a linguagem que Paulo usa ali. Ele não está falando ali de uma questão
eu tenho que examinar se eu tiver um pecado e qual é o pecado que me impede de participar ou não da ceia. Não é isso. Aham. O contexto ali é esse. É você ter a consciência, é você ter o discernimento do corpo. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Eles estavam comendo por comer. Eles estavam fazendo uma reunião banalizada, né? Eles se reuniam e aí cada um fazia o que? A sua própria divisão. O problema da igreja de Corinto, desde o início da carta de Paulo, é a divisão. E olha que interessante, nesse contexto da ceia, se você observar ali no capítulo 11, no verso 19 em diante, Paulo usa uma palavra bem interessante. Ele fala assim, é necessário que haja entre vós heresias. É até necessário, heresias ou divisões. E ele vai mostrar o motivo para que os fiéis se manifestem. Então, Paulo fala assim, olha, essas divisões, elas até ocorrem. É até necessário que haja isso, para a gente ver quem é que é fiel ou não. Então, o contexto de ser culpado do corpo e do sangue do Senhor é quando você vai participar da comunhão do Senhor e isso não representa nada. Isso, para a gente, pode parecer algo exagerado, né? Pode parecer algo assim absurdo, falar, meu Deus, mas a pessoa não ter a ciência da ceia, ela vai ser culpada do corpo e do sangue do Senhor, para a gente ver como que esse assunto da comunhão é muito importante, como ela está totalmente relacionada ao perdão dos pecados. Eu já falei aqui, né? O 1 é de João 1,7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o perdão dos pecados ele está estritamente ligado com a comunhão. E a ceia é a reunião da comunhão. Por quê? Aí entra essa questão da pergunta da Gleiciane lá. Por que era semanalmente? Por que hoje a gente faz mensalmente? A igreja primitiva ela enxergava que nessa reunião os problemas seriam tratados. Então, quanto mais essa reunião se aproximasse, era melhor. A reunião do amor, da comunhão, onde a gente vai se tratar, onde a gente vai ter essa comunhão com o Senhor. Porque quando eu relembro a morte do Senhor, o que eu relembro? Não somente que eu fui salvo por ele. Isso é muito importante, isso deve ser lembrado todos os dias. Porque se você falar assim, eu preciso de uma reunião semanal para lembrar da morte do Senhor, não parece que é uma coisa meio absurda? Eu ter que me reunir uma vez por semana para lembrar de algo que é minha realidade de vida? Isso aí eu lembro todo Eu dia. acho que Né? veio uma coisa meio ritualística, né? Se a gente Isso. tivesse. Então, o que é a reunião uma vez por semana nisso? É porque nessa reunião, essa realidade da morte de Cristo, ela vai atingir todo mundo. Então, nessa comunhão, não é só o perdão dos meus pecados. Não é só essa questão como a Sheila perguntou, né? Aí eu chego lá, aí eu briguei com a minha esposa, não vou participar da ceia. Não é isso. É que quando eu vou para esse ambiente da comunhão, ali eu posso me abrir, ali eu posso ser curado, ali eu vou ter o apoio dos irmãos, ali eu vou ter uma realidade de vida. Então, tudo a gente tem que levar para o evangelho. Se a gente for levar para as experiências de hoje, que a gente tem hoje, a gente vai falar assim, não tem como viver isso. Se eu for falar alguma coisa ali no meio do povo, vai todo mundo zombar, as pessoas vão começar a me criticar. Mas a gente não pode ter essa mentalidade. Não é porque uma prática hoje ela é feita de maneira errada que ela anula o que a Bíblia coloca. A reunião da igreja é para isso. É onde nós vamos confessar nossas culpas uns aos outros. Quando não existe isso, aí entra a pergunta do Jorge. Por que a gente vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor? Porque a gente está banalizando uma reunião onde o Senhor está presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está ali. E ali é uma festa de celebração, de relembrar uma coisa tão importante que ele fez. Então, é nesse ambiente que a gente vive o perdão, a gente vive o amor, a gente vive a graça. Só que quando vira um ritualismo, aí é perigoso. Obrigada, E ali nós estamos Milton. comemorando, e ali nós estamos relembrando a morte dele, de dor, e comemorando o renascimento dele, né? A ressurreição dele, né? E ele está ali, ali, servindo-nos, podemos dizer assim. Pô, muito bom isso aí, muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, ô irmão Hilton? Porque tem no chat. Tem no chat, né? E aquela pessoa, o Hilton, eu sei, a pessoa que está no banco, que nas igrejas tradicionais existe aquele papo do no banco, né? Você pecou, você está até rindo, né? A pessoa pecou, se confessou com o pastor fala, você vai ficar 6 meses no banco. 3 meses no banco.
não vai, se for músico, não vai tocar, se for pastor, não vai pregar. Você só pode dar seu dízimo. Amém? Isso aí. Amém. Ninguém proíbe de dar o dízimo, mas tudo bem. E essa pessoa, Wilton, ela é proibida de ceiar, Wilton. Se eu confessei o meu pecado, eu não fui perdoado? Sim. Ali eu já não estou inserido no corpo, entre aspas, porque eu creio que eu nunca vou sair do corpo. Se eu sou escolhido do Senhor, eu nunca vou sair do corpo. Então, supõe-se que quando você errou, você se arrependeu, você foi lá para falar, pastor, eu dei um beijo na minha vizinha. Ah, é? Então você vai ter que ficar 6 meses no banco sem participar de nada. O que o meu Wilton acha disso? Isaías, isso aí são as regras denominacionais, né? Essa questão da disciplina, ela é feita, ela é excomungatória, ela é excluída para quem não quer o arrependimento. Excludente. Isso. Para quem não quer o arrependimento. Então, você vê, qual que é um caso que Paulo apresenta nessa epístola aí? Nessa própria epístola aos Coríntios, no capítulo 5. Daquele cara que pegou a mãe dele. A madrasta, ele tinha relação com a madrasta. Pegou a madrasta. Aí ele não estava querendo, ele já foi exortado, ele já foi exortado a parar com isso. Ele não quer. Então, esse é um caso onde a pessoa ela não vai participar, porque ela não está tendo comunhão. É diferente de uma pessoa que cometeu um pecado e ela vai lá e se arrepende. Então, eu não sou juiz para julgar o coração dela, para ver se ela se arrependeu ou não. Isso a gente vai verificar ao longo do tempo. Agora, se ela se arrependeu, se o Senhor perdoou, como que eu vou impedi-la de participar da ceia do Senhor? Quanto tempo tem que ficar no banco? A Bíblia não fala sobre isso. Isso é uma questão de foro íntimo. A pessoa ela vai se analisar. Ela mesma vai chegar a essa conclusão. Então, olha que interessante. É o que você falou. Ela não pode tocar por 6 meses na banda da igreja. Mas se ela morrer, ela vai para o céu? Vamos falar de uma maneira bem simples assim. Se ela se arrepender, ela vai para o céu? Então, quer dizer, ela pode ir para o reino pleno, ela pode ir para são regras, só que não é tratamento de Cristo. Então, não funciona. Milton, voltou a falhar. Estava bom demais. Voltou a falhar. Voltou a falhar. Fala aí, acho que voltou legal. Vai, fala. Está funcionando agora? Tá, mais ou menos. Está falhando, então, voltando. A pessoa, ela... Não, é melhor... Wilton, é melhor você sair e voltar de novo. Eu vou entrar de novo. Dá uma voltinha lá no banheiro da igreja, lá fora, e volta. Vai lá no corredor da igreja e volta. Muito interessante esse assunto, gente. Muito interessante. Eu já vi coisas assim, histórias absurdas. Então, mas eu acho que essa questão de banco, isso sempre foi uma coisa assim que eu achei super... É uma arbitrariedade, né? Porque, tipo assim... Sem noção, sem noção. Quantas vezes isso a gente vê muito nas igrejas, qual é o parâmetro para o banco? E, normalmente, sem querer puxar a coisa para o feminismo, o banco da mulher é sempre pior do que o do homem. É verdade. Sabe? É verdade. É uma coisa ridícula, mas é verdade. Sabe? E o banco é pecado, é o pecado do banco. Qual? Aquele é o X. E o Y? E o Z? Aí o banco aí, no caso, é a disciplina, né? Exatamente. É a disciplina. E uma coisa que o pastor Isaías falou que eu achei muito boa: a pessoa não pode fazer nada, mas pode continuar dizimando, né? Exatamente. Não E se pode. se você for falar com o pastor, ela está no banco, tá? Não pode tocar, não, pode não. Ela pode dizimar. Aí o pastor fala assim, aí você é com ela. Ela e Deus.
Mas se ela não dizima, é perigoso ser chamada a se retirar da igreja, porque já que já está no banco, não está podendo fazer nada, ainda não dizima, vão Isso. chamar ela para sair da igreja. Irmão Wilton voltou? Voltou. Ele voltou e saiu. Voltei. Voltou? Foi no corredor da igreja e voltou, né? Vamos lá. Fazer uma Oi. campanha para Estão ouvindo? Vamos. Alguém tem mais alguma pergunta? Um negócio. Alguém tem mais alguma pergunta? Irmão Tem no Francés. chat, tem perguntas no chat. Por favor, irmã Sheila. Oi. A do chat aí. A do chat foi eu Qual mesmo. pergunta está no chat? Ó, eu coloquei Para assim mim que eu apagou. vejo muito ritual na ocasião da ceia. Tem denominação, inclusive, que fulano só pode fazer a mesa da ceia, não pode ser outro Beltrano, só tem que ser aquele fulano. Como se outras pessoas não fossem tão santas quanto. Eu acho isso desnecessário. Isso aí já teve briga. Hashtag desabafo. E de onde o Wilton ou o irmão Isaías, no caso na Bíblia, afirmam que tem que ser batizado para ceiar? Eu estava colocando informação da conta corrente, pode ser que alguém perguntou isso e eu tenha perdido, tá? Mas eu estava pesquisando aqui. E tem lugar que diz que tem que ser batizado, inclusive se você, vamos supor, é da congregação e aí você agora é adventista, você tem que ser batizado naquela denominação, não pode nem vir batizado de outra. Por favor, irmão Wilton. Então, essa questão do batismo é aquela mesma de sempre lá. Como que era o batismo no Novo Testamento? Eles ouviam a mensagem e imediatamente após a confissão eles já eram batizados. Por exemplo, capítulo 8, Filipe pegar lá, né, pro secretário de Finanças, né, lá do Cópia, não é isso, Isaías? Lá em Atos 8. Isso. Aí ele já explica Isaías 53, diz ele nas águas. Existem coisas aí, o que impede você ser batizado? Então, era imediato. Você pregava e batizava. É esse gap de tempo. A pessoa já se convertizada. Paulo ficou aqueles dias lá cego, mas depois ele já foi batizado. Então, era na sequência. Não tinha essa catequese que eu tenho que converter ou sentido. Aí eu tenho que ir para uma reunião de novos convertidos, né, de catecúmenos. 6 meses aprendendo para depois ser batizado. Não tinha isso. A regra aqui que é, só depois que eu for batizado é que ela vai participar da ceia. Mas no Novo Testamento não é esse gap de tempo. Então isso é uma que, se eu for responder, bíblica, porque não tinha essa possibilidade. Aí isso é uma coisa hoje das denominações. É antibíblica. Assim, quem for membro daqui, mas para tem que ser batizado. Uhum. Isso são questões antibíblicas e são questões regionais, questões locais que a liderança, o líder da igreja, o ministério, decide usar essa prerrogativa, essa formatação e fica, não é isso, Hilton? Fica e aí vem aquela pergunta que derruba totalmente. E se essa pessoa morrer? Isso. Agora, Wilton, ninguém quer perguntar, eu vou perguntar. E aquela parte que diz assim, aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Muitos usam esse texto para dizer que quem não toma Santa Ceia não vai morar no céu. Muito boa. Agradeço essa pergunta aí. Por favor, irmão Hilton. Porque qual que é de novo, qual que é o sentido da ceia? É a comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu estou em trevas. Se eu não estou, eu não estou em comunhão com Deus. Porque como que eu manifesto minha coisa? É na comunhão da vida da igreja. Veja, conforme o Novo Testamento fala, né? Quem comenta aqui. Então, quem não participa com o Senhor disso não tem vida com Ele, não faz parte dele. O que a gente tem como corpo de Cristo? Nós somos membros. Então, nós vamos estar debaixo do encargo.
a gente vai estar se reunindo como corpo, que é impossível o corpo não se reunir, os membros, né? Os membros têm que estar junto dos outros. Então, a vida da igreja, só que as pessoas transformaram vida de comunhão sendo a reunião da igreja, e não é. A reunião é parte da vida da igreja, muito importante, mas ela não é a parte da igreja. Quando eu falo de reunião, de vida da igreja, é a vida do corpo de Cristo. Então, se eu não do sangue, o que eu estou mostrando? Que eu não tenho comunhão com os irmãos. Quando disso? Entendi. Então, isso aí demonstra que de o Senhor. Como que eu vou demonstrar hoje que eu amo a Deus, né? Através de amar o próximo, amar os irmãos. Como que eu falo que eu tenho comunhão com o quarto orando? Não, é eu ter a minha vida de comunhão com os irmãos. Amém, amém, irmão Wilton. Isaías, qual que é o tema? Se eu não tiver... Eu que a irmã Jacira sugeriu, Isaías. Qual o tema? Unção e ungidos? Então, tem a questão da Sheila lá, a unção, um tema que a irmã Jacira colocou que é muito interessante, é a questão Qual? do céu. Se é 3 céus, 7 céus, a questão celestial. A Jacira pediu, eu acho um tema muito interessante também. Amém, amém. Então já está marcado o próximo tema, porque a Bíblia fala sempre em céus no plural, né? Céus no plural. Obrigada, pastor Wilton. Céus. Isso. Então já está 3 céus, 7 céus. Isso. Eu já fui até o quarto céu, viu, Tá aí, Isaías? Matira. Estão me Aí, ó. ouvindo? Estão Vocês estão me ouvindo, irmã ouvindo? Jacira? Estão ouvindo, irmã? Obrigada, Sim, tô ouvindo. obrigada. Amém, Pode falar. amém. Amém, É que irmã Jacira. Agora eu tirei vocês da pauta. Espera aí. Apertei o que não devia ter apertado. Já Eu estamos quero ouvindo, irmã. quero agradecer, dizer muito obrigada, pastor Wilton. Está ouvindo a senhora? Adorei. Tá bem? Estou feliz e agradecida. Amém. 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 E outra coisa, e hoje eu fiquei realmente quietinha, Amém. eu nem sabia que existia esse negócio de Isso. ficar de castigo no banquinho da igreja. Eu não sabia dessa. Tem, Depois tem. vamos conversar aí O Isaías já bastante. colocou Pode muita rir, gente você em e castigo Cristiane. já, irmão. Vamos conversar sobre isso. Castiguinho no banquinho da igreja. Não sabia. É, exatamente. Mas Fiquei olha só, sabendo agora. Essa foi muito novidade Já obrigado. para colocou mim. muita gente lá, o Isaías. Muito obrigado, irmã Jacira. A senhora é um amor. Eu queria já, partindo para o final, agradecer, né? Agradecer ao irmão Elias, que está aqui, o irmão Elias está aqui, só que ele está sem microfone, irmão Elias. A irmã Natália, que já é membro antiga da igreja. Irmã O Natália. irmão, acho que não sei, Fran Sérgio, falou que ele já foi até o 5º céu e voltou, então pode confirmar. Eita, esse aí, irmão Francésio, esse é bom de céu, hein? Esse é bom saber. O que ele foi lá fazer no 5º céu e voltou? Eu Irmã, quero não ver pode quem contar, irmã. Irmã, não posso contar nada. Não, mas vai ter que testemunho. Ai, Jesus. Ô, Isaías. Oi, Isaías. pois não. Semana passada, falou aí da Natália, que é meio antiga, né? A gente preocupa passada, sabe o que ela tá fazendo na hora do estudo? Vendo o jogo do... Ai, Jogo do tem que ser Flamengo? excluído. Jesus de Nazaré. Queima Jesus. Do Queima né? Jesus. Ficar quietinha aqui na minha, e eu sempre sou zoada neste grupo, viu? Eu quero falar legal. que eu confundi semana passada, eu fiquei doida e esqueci. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: você não tinha estudo hoje, não? Mas era 9h30 da noite. Eu falei, obrigada por ter avisado agora. Que pena.
E eu gostaria de agradecer aos irmãos e que os irmãos pudessem convidar, né? A irmã Gleiciane tem passado a gravação do estudo para outras pessoas. E, com certeza, aos pouquinhos, nós não nos emocionamos aqui com quantidade, né? Mas a nossa intenção aqui em reverberar isso aqui é para o reino de Deus. É tão bom que as pessoas tirem as vendas dos seus olhos, né? E tenha uma cristandade, uma vida com Cristo mais leve, sem culpa, sem religiosidade e muito mais intimidade com Cristo. A minha intenção sempre é essa. Aquela pessoa sem culpa, leve, conhecendo o Cristo que ela serve, né? O Jesus que ela serve. E eu queria agora, antes de umas perguntas, pedir à irmã... É isso aí, irmão Jorge Assis. Exatamente. Eu gostaria que a irmã Sheila desse o número da conta do nosso irmão Wilton, porque nós aqui abençoamos o irmão Wilton financeiramente. Ele é nosso professor e nós entendemos, à luz da Bíblia, que nada mais justo do que os irmãos, abençoarmos ele, né? Devolvermos ao Senhor, através da vida do irmão Wilton, esses estudos maravilhosos, que amanhã, quando alguém chegar para a irmã Gleiciane, domingo eu não vou na ceia, não, porque eu fiz isso, e a irmã Gleiciane vai falar, calma aí, senta aqui. Olha aqui, é isso. Que é isso, Gleice? É isso. Falando até nisso, vou até abrir um parêntese aqui antes de terminar a aula. Falando que você falou, alguém ia chegar para mim falar. Eu tenho uma amiga que ela é da Advec. Uhum. E aí ela não toma ceia porque ela mora com uma pessoa, já está separada, não é nem casada no papel. Eles viviam em união estável, mas já estão separados há um tempão já de corpos, mas eles moram na mesma casa, que ela acabou a faculdade agora, ainda não tem condições de montar uma casa sozinha, ela tem 2 filhos. E ela sofre todo domingo de ceia porque ela não pode tomar a ceia. Porque ela acha que porque ela mora na mesma casa que o pai dos filhos dela. Eu falei, gente, mas eu falei isso para ela. Até me perdoe se eu estava errada, mas eu falei assim, gente, mas você não está fazendo nada de errado, não estou vendo motivo para você não tomar a ceia, ficar aí fazendo, sabe? Coitada, né? Coitada. Porque as pessoas... Eu até lembrei, Sheila, de uma coisa quando você falou aqui, do que faz com o resto. Que tem, né, essa coisa tanto assim de ritual que não pode, quando o Hilton falou que tem lugar que queima, que enterra, eu lembrei muito assim, na Igreja Católica, que tem as hóstias que são consagradas, elas podem ficar lá 1 ano, não pode fazer nada com elas, só se for para queimar no dispensário e ainda com oração. Eu sei porque minha avó fazia hóstia para a igreja e a gente ficava... Ela dava para a gente antes de consagrar, porque a gente queria comer. Criança achava que aquilo era gostoso e não tem gosto de nada. Irmã Gleiciane, a irmã perdeu um estudo que nós tivemos aqui que foi top. Foi cristianismo e misticismo. Olha, pois é. Foi profundo. E tem assim, coisas, né? Tem coisas que falam que a pessoa foi tomar a ceia indigna e o cálice quebrou na mão dela. Tem umas coisas assim loucas. Quantas coisas que a igreja faz que não é cristianismo, é misticismo. Um dos exemplos maiores, que foram 200 e poucos exemplos. Que é queimar os pedidos de oração do círculo de oração no monte, ou atrás da igreja, tem que queimar. Aí vai todo mundo no monte, queima os pedidos de oração, aquela coisa toda. Olha, é algo assim assustador. Isso não é cristianismo, é misticismo. Isaías, eu e os meus pais fomos voluntários lá no Padre Marcelo há muito tempo, né? E os meus pais eram ministros da Eucaristia. E toda vez que alguém ia tomar comunhão e caía no chão, a hóstia tinha que ser dissolvida em água. Então, tinha todo esse ritual. Ou então,
se o ministro vê a hóstia no chão, tinha que comungar, mesmo ele já tendo comungado. Meu Deus. Olha, Deu até medo aqui. Deu até medo aqui. São umas coisas assim loucas. Mas Uma pessoa... a gente viu assim um evento super extraordinário lá, de que uma dessas hóstias que estavam assim, dissolvidas em água virar sangue. Não sei se vocês já viram que tem até um rapazinho, ele fez um site, Carlos Acutis, que ele estuda muito sobre a hóstia da igreja e tal. Enfim, era até uma pergunta que eu ia fazer, mas continua aí. Olha que coisa, gente. Que coisa. Mas vamos lá. Obrigado pela participação, irmã. Vamos lá, irmã Sheila. Eu tenho uma experiência com hóstia também. Espera um pouquinho, Wilton. Vamos lá para o Pix. Fala o Pix aí do irmão Wilton, por gentileza, irmão Sheila. O Pix do irmão Wilton é o CPF dele, 285-753-398-50. Por e favor. O banco dele é Banco do Brasil. Repita, por favor. Banco Já do perguntando Brasil. aí se o Pix não é 666, tá vendo só? Vamos lá. Pergunta, por favor. Repita, por favor. Banco do Brasil, depois eu repito o Pix. Banco do Brasil, agência 2862-2, conta corrente 29824-7. Wilton José Kine, CPF e também o Pix 285-753-398-50. Amém. Glória a Deus. Eu coloquei o link do grupo do WhatsApp logo abaixo do número da conta para quem quiser entrar pelo link, tá? Amém. Participar dos estudos e pegar as apostilas que o irmão Wilton faz de cada estudo, para que no decorrer da caminhada dos irmãos, quando os irmãos tiverem dúvidas, vão lá naquela pastinha lá onde tem os estudos e pesquisem, busquem. Quando vocês forem reunir a família, amigos, né, que até que darem estudo, né, para a igreja ou para amigos, você vai, recorre ali a esse material do irmão Wilton, que você com certeza vai estar bastante alicerçada, né, na palavra para passar para outras pessoas. Eu acho que terminou, né? Alguém tem mais alguma pergunta? O Wilton quer falar da experiência dele com a hóstia. Curioso. Irmão Wilton. Antes do irmão Wilton falar a experiência, eu estou curioso em saber quem é a irmã ou irmão Anaitati. Se apresente, por favor. E o irmão Elias também. Se apresentem para o grupo, por gentileza. Anaitati. Acho que é Anaitati. Anaitati. Acho que ela é a do Marcelo, convidada do Marcelo. A Anaitati e o Elias são meus amigos. Amém. Participaram hoje, né? Eu venho convidando já há um tempinho. São gente boa. Amém. Né? Eles devem estar um pouquinho constrangidos, porque muito tempo que eu venho convidando, né? Uhum. E o assunto é um pouco complexo, mas aí são gente boa. Vamos botar eles no banco, Marcelo. Vamos botar eles no banco logo então. Oi? Vamos botar eles no banco logo então. Mas sejam bem-vindos, fiquem tranquilos que aqui só tem amigos, tá? Querendo aprender com o Senhor Jesus através da instrumentalidade do irmão Wilton. Irmão Wilton, por gentileza. Pode contar a sua experiência. É uma experiência que eu tive uma vez lá na Igreja Católica. Eu era coroinha. E aí um dia, a porção onde fica ali as hóstias, né? Eu fui lá e comi todas. Tinha mais de 50 hóstias. Aí eu fui lá contar para. Aí ainda ele não me deu mais. Foi maneiro comigo. Depois trocar lá a roupa, né? Aí eu comi todas as hóstias que tinha lá.
de calça, mas eu estava já excluído também. Foi sorte que o padre era gente boa. Senão você... Jesus de Nazaré. Uma cinte que você comeu as hóstias. Jesus. Ainda bem que você não foi excomungado. Ainda bem. Gente, não foi. Então, olha, foi por Foi isso. santificado. Foi santificado até o quinto céu. Hilton, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui antes de encerrar. Fazendo um contraste entre o lava-pés, algumas igrejas que faz o lava-pés, como que o irmão vê o lava-pés em contraste com a Santa Ceia, no que diz respeito o que de fato Jesus quis dizer com aquilo, que é o que as pessoas não fazem? Eu respeito, né, a fé, a crença de quem faz um lava-pés literal, que está lá e lavar os pés, mas era o serviço, né? O que Jesus comunicara o serviço a pés não era uma prática religiosa, o lava-pés era uma prática. Você, para entrar na casa dele, tinha que ter os seus pés lavados, né? Era muito empoeirado, então aquele serviço simples que tinha. Então, quando Jesus foi o exemplo, é o exemplo do serviço em si, né? Você não vê um detalhamento depois disso nas epístolas, você não vê uma prática. Já a ceia, não. A ceia vê o lamento ali, palcando. Então, por isso, o lava-pés é um caráter suspeito à fé de quem faz um lava-pés literal, embora eu não concorde com isso. Né? Entendi. Irmão, não sei se o irmão entendeu a resposta. Que deu a entrecortada. O irmão entendeu, irmão? Eu entendi, Isaías. Deu uma cortada, mas eu entendi. Entendeu, né? Legal. Gente, mais alguma pergunta ou podemos terminar? Porque está ficando perigoso. Muita gente vai pegar o ônibus ainda para ir para casa, não é? Pegar o Uber. Mas olha só, então ficamos combinados de que o próximo estudo será a respeito do céu. Se eu vou morar no céu, quanto céu tem, se no céu tem morada. Dos céus, isso. Nos céus. Que céu é esse? Sim. No céu tem pizza, hambúrguer. É importante. Ou se no céu, exatamente. Ou se no céu é só, como um amigo meu diz, muito monótono. Aquela rua de ouro, cristal, e eu ali, sem poder gastar o ouro, andando ali. E aí? Que céu é esse? Muito monótono. Será que não vai ter nada demais no céu? Como eu estive lá, eu posso falar com bastante propriedade, rapaz. Tem bastante movimento lá, viu? Aí, o irmão Assis aí, Jorge Assis. Haverá crianças no céu? Aí eu pergunto, eu já afirmo que haverá cachorro no céu. Ora. Haverá pet no céu. Então, são questões, é porque se na igreja lá da Barra, aí na Barra, a igreja, ai meu Deus, esqueci daquela igreja, tem culto para cachorros, tem culto para cachorro, para pet, então podemos inferir que haverá no céu cachorro. Pronto. Então, essas afirmativas minhas, o irmão Hilton irá corroborar, discordar na próxima quinta-feira. Pois não, irmã Jacira? Olha, o que eu sei é na Igreja Católica, dia de São Francisco de Assis. Aí é dia de bênçãos para os animais. Agora, na igreja evangélica, eu nunca fiquei sabendo disso, não. Também é outra novidade para mim. Mas tem lá na Barra, tem agora culto pet. É bom fazer uma visitinha. Pet gospel. Tem, Jacira, pet gospel. É o pet gospel. Exatamente. Olha, São Francisco de Assis. E não é cachorro, não, é pet agora. Chamar de cachorro é desrespeitoso.
falar o seu cachorro é desrespeitoso. Tem toda uma linguagem agora aí no Irmãos, Tá. não? Não entendi? Isso não seria uma banalização ao culto, não? Olha, é uma pergunta, irmão, boa pergunta. E eu vou falar para o irmão. Amo animais. Assim, isso. Eu também amo. Eu amo animais, eu também mas amo. botar o animal acima do ser humano, para mim, passa do limite. Mas isso aí já é uma realidade. Isso aí já é uma realidade. E antes de terminar, eu gostaria de passar para os irmãos aqui uma pesquisa que eu já falei para o irmão Hilton, de um pastor amigo meu, pastor Nivaldo, que ele, segundo pastor da Igreja Batista de Curitiba, ele fez na igreja lá em Curitiba, que ele fez uma pesquisa junto com os jovens da igreja nos orfanatos da igreja, nos orfanatos de Curitiba. Tinham, entre aspas, 900 crianças de 0 a 7 anos, 8 anos nos orfanatos, querendo ser... como é que é o nome que dá? Querendo ser adotadas. As crianças querendo ser adotadas. Então, tinha, entre aspas, 900 crianças. 900 crianças. E ele fez uma pesquisa na igreja dele, quantas famílias tinha um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros, 4 cachorros, 10 cachorros. Então, ele fez uma pesquisa e na igreja dele tinha mais de 1.000 famílias que tinham cachorro na igreja. E as famílias, as que gastavam menos com o cachorro, eram 200, 300, 500, R$2.000 por mês com o cachorro. Entendeu? Então, a grosso modo, ele chegou à conclusão que, se cada família, em vez de adotar um cachorro, adotasse uma criança de 0 a 8 anos, iria esvaziar os abrigos lá porque o trabalho, entre aspas, é quase o mesmo para uma criança e para um cachorro. Amemos os cachorros, cuidemos dos cachorros, respeitemos os cachorros e, principalmente, respeitemos a quem tem cachorro, né? Deixa a pessoa viver aquela verdade dela, que o cachorro entende ela, o cachorro a ama, entende o que ela fala, deixa ela viver. Amém? Cachorro não é malcriado, é isso. Não é malcriado. Ser humano ela quer viajar, não atrapalha. Vou botar no hotelzinho. Bota no hotel de cachorro. Vamos lá. Eu tenho Vamos terminar. Que faz isso. Exatamente. Tem dentista, tem psicólogo para cachorro. Tem até cardiologista. Cardiologista. E agora, na igreja Bola de Neve da Barra, me lembrei, tem culto para cachorro. Vamos terminar agradecendo aos irmãos. Eu ia falar o nome da igreja, mas eu fiquei com dúvida. Era a Bola de Neve mesmo. Exatamente. Era a Bola de Neve. Nós já tivemos aqui também no estudo, o povo que está novo aqui, um estudo a respeito se é bíblico você citar nome de pastor, de igreja, se é bíblico ou não, ou se é antiético. Já tivemos um estudo aqui sobre isso. Muito bom também. Futuramente, daqui a um tempo, iremos voltar a esses estudos à luz da Bíblia. São estudos que dão soco no nosso estômago, de tão verdadeiros que são. Amém? Vamos terminar? Amém. Vamos terminar? Eu gostaria de agradecer aos irmãos e conclamar a todos para que, na quinta-feira, tragam alguém para participar conosco aqui desse aprendizado, orando pela vida do irmão Hilton, agradecendo ao irmão Elias, a irmã Anaitati. Desculpe qualquer coisa, irmãos, por gentileza, aqui nós somos servos. A irmã Sheila, a Jacira, o próprio irmão Hilton, a Anaitati, a Cissa Melo, o irmão Elias, o irmão Estevam, o irmão Francésio, a irmã Gleiciane, o irmão Jorge Assis, o irmão Marcelo Mendes e a irmã Natália Bastogi. Esse nome aí é nome de quem tem dinheiro, Hilton. A Natália Bastogi. Uma das famílias mais ricas do Brasil. Eu queria pedir... Essa aí é nome de
de Granfino. Com certeza. Eu queria pedir ao irmão Marcelo Mendes que orasse ao Senhor, agradecendo por esse momento de comunhão que nós tivemos aqui, que possamos continuarmos agarrados com o Senhor e buscando ao Senhor para não sermos analfabetos bíblicos. Porque eu costumo brincar, a irmã Gleiciane, ela é doutora no direito. Você perguntar para ela uma ementa, um documento que foi assinado hoje no Supremo Tribunal Federal, ela sabe de cor. Um documento lá que, dando jurisprudência para uma causa, ela sabe. E aqui tem mecânico, aqui tem a mulher que faz bolo, aqui tem a irmã que costura, aqui tem, né? Agora, infelizmente, os dentistas, os advogados, os médicos se preocupam muito em se aperfeiçoarem nas suas áreas profissionais, porque dá dinheiro. Agora, na área que ela vai ter mais intimidade com Deus, ou ele, que vai se chegar mais perto de Deus, que é a Bíblia, eles deixam para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Que possamos aprender. Da mesma forma que eu sou mecânico e eu me interesso em estudar a mecânica do motor, do bico do carro, da mesma forma que eu me interesso, ou a irmã que é boleira, né? Faz bolo, ela se interessa em aprender a receita da Ana Maria Braga, ela se interessa, ela pergunta o neto para anotar como é que faz esse bolo, da mesma forma que essas pessoas profissionais se interessam em aprender essas coisas. A irmã Samélia é cozinheira. De repente, ela sabe fazer um ovo pochá delicioso. Então, da mesma forma que ela aprendeu, ela tem que também aprender a palavra de Deus também. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra. E eu vou pedir à irmã Cissa, amém, para que possa orar ao Senhor, agradecendo a gente aqui, agradecendo ao Senhor por estar presente conosco aqui. Por favor, irmã Cissa, ora ao Senhor, por favor. A paz. Tá dando para ouvir minha voz? Muito bem. Tá, é porque ainda estou aprendendo a lidar com esse negócio. Tá bom, vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aprendendo, por usar a vida dos teus filhos, do teu servo. Aleluia. Senhor, que o Senhor continue usando, que o Senhor continue usando a vida dele, porque cada quinta-feira nós somos enriquecidos com a tua palavra. Aleluia. Estamos sempre aprendendo, estamos nos edificando. Glória. Não sabemos nada, então, Senhor. que o Senhor possa, meu Deus, continuar nos ensinando. Somos porque ignorantes, é a tua Senhor. palavra. É a tua palavra que nos fortalece, é ela que nos ensina, é ela que nos liberta, é ela que nos lava. Senhor, continua abrindo as nossas mentes, Senhor. Continua abrindo o nosso coração, Pai. Continua trabalhando, amém, que o Senhor Jesus. possa abençoar cada pessoa desse grupo, que possamos ter uma noite de sono tranquilo, que amanhã possamos ter um outro dia de livramento. Que o Senhor continue nos guardando. E continua guardando a vida de cada um desse grupo, continua guardando a vida do pastor Kine, do pastor Isaías. Que o Senhor continue usando a vida, Senhor, desses homens, Senhor. Continua, que eles não venham desanimar. Sabemos que há muitos obstáculos no caminho. Amém. Às vezes coisas vêm para a pessoa desistir, mas que eles continuem nessa caminhada, que eles continuem, que eles não parem. Aleluia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, amém, Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Boa noite, gente. Antes, amém. Irmão Hilton. Irmão Hilton.